Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, juntos na companhia deles, Paulo Renato. Deus nos abençoe e nos inspire. Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduza. E o Pablo ali na condução técnica. E claro, com vocês aí que nos acompanham pelo seu radinho de pilha, pelo seu radinho elétrico, pela internet, pelo YouTube, por todos os meios, né, pelo nosso site, que a Rádio Rio de Janeiro coloca à disposição dos nossos ouvintes para o estudo da doutrina espírita. E aqui no caso, juntos estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Vamos hoje ler o item 333. Tudo 3 aqui, hein? E Allan Kardec diz o seguinte no item 333. Há ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas, sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que, com isso, pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Aqueles são ou espíritos protetores ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se quando se dá o atraso de 1/4 de hora. E se são eles que marcam o momento de uma reunião, fora inútil chamá-los antes desse momento. Acrescentemos, todavia, que, se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo o que seja pueril. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Nada, porém, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direito. Quanto isso nos acuda a fantasia e principalmente sem motivo sério. Como não se acham adstritos a se submeterem aos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se movam ao nosso chamado. É então que ocorre tomarem outros o lugar e os nomes. É interessante essa colocação de Allan Kardec no sentido de que é preciso nós entendermos que os espíritos também têm as suas responsabilidades. Se nós não estudarmos, e é muito interessante lendo a obra de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz vai trazer algumas nuances do mundo espiritual mais próximo à nossa realidade, que são os espíritos da nossa condição e um pouco acima, e outros um pouco abaixo, mas da realidade de um trabalho contínuo no mundo espiritual. Não há ociosidade, a não ser para os espíritos ociosos,
Mas em se tratando de espíritos bons, espíritos que estão buscando o trabalho do bem, todos têm muitas responsabilidades. Vemos lá na colônia Nosso Lar, por exemplo, André Luiz citando que o próprio Clarencio, com as suas atividades de ministro, o governador, todos cumprindo com horas de trabalho, e muitos aproveitam das suas horas, teoricamente, em que não estariam trabalhando em algum objetivo específico para outras tarefas, outras visitas, outros trabalhos de ajuda, mas em nenhum momento você vê os espíritos parados. E a gente imagina que pode ficar a qualquer momento chamando o espírito como se ele estivesse à nossa disposição. Daí Kardec dizer aqui no item 333 que nós temos que ter a regularidade. Então, se você tem a sua reunião, o seu evangelho no lar, que você tenha o dia, que você tenha a hora, porque os espíritos que irão estar juntos nesse trabalho vão comparecer naquele dia e horário que eles vão se programar para isso. Se você tem a sua reunião mediúnica marcada para um determinado dia às 8 horas, você não pode um dia fazer às 8, no outro às 7, no outro às 10. Por quê? Os espíritos que ali estão, eles têm responsabilidades. Eles também têm compromissos. Isso é difícil para algumas pessoas entenderem, não é, Miranda? Parece que o espírito está sempre à disposição. Porque nós somos indisciplinados nos nossos afazeres materiais, então fica um condicionamento, não é? Nós vamos observar que ele fala aqui do ideal dessa disciplina e tal, e ele observa que aqueles que são mais rigorosos, quando tem um atraso de 15 minutos, eles já dizem que estão realmente, né? Eles reclamam. Estou falando dos espíritos. Mas ele nos diz também que quando se faz necessário, eles dão toda a assistência. Quer dizer, existe uma disciplina de horário, de dias, mas sabemos que existem emergências. Não é? E os espíritos sérios, quando eles sabem do objetivo sério, da necessidade, da utilidade do socorro, eles atendem essas emergências. Aí nos lembramos do livro Memórias de um Suicida, quando aquele companheiro que vem à crosta querendo ver a família, ele fica frustrado porque a família está toda em estado de degradação, e ele é recolhido novamente à colônia. De maneira muito lamentável, ele é colocado na solitária para que não venha perturbar o grupo de companheiros que estavam lá. E naquele desespero, ele lembrando do filho preso, da filha embriagada, prostituída, ele ora sentidamente a Maria de Nazaré, e está lá registrado no livro, que Maria pede que a filha dele seja socorrida imediatamente. Gente, quando nós lemos isso, aí enquadramos essa emergência. Os espíritos superiores, o bem não tem limite para se fazer bom. É como Kardec diz aqui, se o objetivo é sério, certamente eles irão atender o chamado. O limite do amor é o amor sem limite. Agora, nós, criaturas encarnadas, com condicionamentos perniciosos, acostumados a ficar na negligência, não é? Porque eles não são exigentes a nível de rigorismo, os espíritos superiores, mas eles não são aqueles desleixados. A indisciplina é um desleixo, é uma característica da nossa inferioridade. Então precisamos nos organizar e colocar esses limites para nos disciplinar. Mas aquele que tem um pensamento e um sentimento voltados para o bem é instrumento do bem na hora que a necessidade dele se fizer. É isso mesmo. É o que os médios, no caso, né, têm que se conscientizar, que nós falamos em outros programas, da regularidade, de manter a regularidade em termos de presença nas reuniões. E as reuniões em si, como o Eduardo mesmo falou, deve ter dias e horas marcados, de modo que os benfeitores espirituais se organizem, não só para que eles ali estejam, mas que possam levar outras entidades espirituais necessitadas daquela palavra, de consolo desse ou daquele recurso, provindo do mundo espiritual, com os recursos físicos, inclusive. Então, toda a regularidade é necessária, e essa regularidade vai dizer também do crescimento em termos de qualidade do trabalho. Às vezes a pessoa reclama que o trabalho não vai bem, isso, aquilo, outro, mas
ela não mantém essa regularidade. Só foram 3 médios, tem uma reunião que tem, digamos, 10 médiuns, né? Foram 3, a pessoa não faz o trabalho porque está faltando mais da metade, aí vamos deixar para outra reunião. Então dá mais foco à questão da quantidade, né? E mesmo com um médium, ou com uma pessoa frequentando a reunião, dependendo da reunião, a pessoa pode fazer a reunião. A pessoa fala assim, não vou fazer reunião com o médium, porque não é aconselhável. Tudo bem, você não faça a reunião chamada mediúnica, não vai evocar espírito, não vai receber espírito, mas tem o estudo. Pega esse médium, valoriza a boa intenção dele, ele deixou as tarefas de casa, as tarefas com a família, né, outras tarefas particulares, às vezes deixou até um problema de doença em casa, embora o filho ou alguém lá esteja medicado, mas é uma preocupação, né? E ele foi preocupado com a família, mas foi à reunião porque é uma pessoa responsável. Então, se não se pode fazer uma reunião dita mediúnica, aproveite a boa vontade do médium, daquele que está ali, e faça estudo com ele. Leia o livro dos médios, leia a obra básica, leia as obras do André Luiz, reflita sobre reuniões anteriores, né, porque instrui aqueles desencarnados que ali estejam e valoriza a presença da pessoa, que senão a pessoa fala assim, desestimula, fala assim, não vou não, porque está chovendo muito, acho que hoje o ciclano não vai, fulano não vai, tem jogo, não sei o que, sei lá. A pessoa vai enumerando porque conhece as características do frequentador e fala assim, somos 5, fulano não vai, ciclano não vai, eu também não vou não, porque da última vez que eu fui não teve reunião. É isso mesmo. Né? Infelizmente a gente age assim. Então, temos que ser regulares, não só em termos de presença, mas em termos de conteúdo. Manter uma regularidade no conteúdo, como a gente faz aqui no estudo, a gente mantém uma regularidade no conteúdo, uma continuação no conteúdo. E isso pode e deve ser feito em qualquer reunião da casa, seja mediúnica ou não. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia do Paulo Renato, da Maria de Fátima Miranda. Estamos estudando o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E o item que nós acabamos de ler é o item 333. Sobre essa questão da regularidade e de os espíritos terem seus compromissos, seus trabalhos e não estarem à nossa disposição, é interessante o diálogo de Kardec, que está colocado no livro Obras Póstumas, com o espírito de verdade. Kardec, naquele momento, não tinha noção de quem era o espírito de verdade. E o diálogo é muito interessante. Vou trazer alguns pontos. Kardec pergunta a ele assim, meu espírito familiar. Ele chama... É por causa do Zéfiro, que ele conhecia antes, que era espírito familiar. Ele ainda não tinha muita noção dessa questão da hierarquia. Então ele chama de meu espírito familiar. Quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito responde, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. 1/4 de hora. Que são... 15 minutos. 15 minutos. Muito pouco, né? E aí eles têm uma conversa aqui sobre um trabalho que Allan Kardec estava realizando. E ele diz que tinha um equívoco, pede que Kardec relesse esse trabalho. Kardec diz, mas eu já li, já reli, já consertei. Não, mas continua lá. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. Grave erro. E Allan Kardec diz que realmente foi lá depois. Ele ainda argumenta, mas eu rasguei o que eu escrevi ontem. Aí o espírito diz, não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. E Kardec efetivamente confirma que aconteceu. Mas, ainda interessado, né, na presença daquele espírito, Kardec mais à frente pergunta, eu poderia evocar-te em minha casa? E aí responde o espírito de verdade, sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Kardec confirma, ele diz o seguinte, com efeito, durante cerca de 1 ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa. E sempre que ali se encontrava um médium com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha.
Somente fora de minha casa lograva eu receber comunicações. E aí Kardec estava achando muito pouco tempo esse negócio aí, não dá para vir mais vezes não, para a gente conversar. Ele tinha muitas dúvidas, queria fazer a coisa acontecer. E aí ele pergunta assim, poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Aí o Espírito de Verdade responde, sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente, até nova ordem. Então você vê que os espíritos, e olha que era uma tarefa de extrema importância, mas há a disciplina, há a regularidade, e o Espírito de Verdade, que o próprio Allan Kardec nos leva a crer que seria o próprio Jesus, não poderia estar à disposição de Kardec ali o tempo todo. Até porque nós não temos a noção do não que... Não deixaria de assisti-lo pelo pensamento. Nunca, mas sempre daí estaria uma junto. coisa Embora à ostensiva, disposição dele, excelentes médios. Exatamente. Não basta ter excelentes médios. Mas é interessante que o próprio Allan Kardec, ele vai insistir, ele não tinha ainda muita experiência naquele momento, nesse trato com os espíritos, e ele até insiste também perguntando, terás animado na Terra algum personagem conhecido? E aí o espírito responde, já te disse que para ti eu sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E aí, Paulo Renato? Ponto. Não tem muita conversa fiada, não. Né? Não dá para enrolar. Sim. O Chico contou, tem num livro, acho que é Lindo os Casos de Chico Xavier, que certa feita, o Emmanuel tinha um horário lá para psicografar o livro, escrever o livro, né? Certa feita o Emmanuel, ele estava conversando com as pessoas que foram visitá-lo, vinham de outro estado, e a tal horário lá, ele viu o Emmanuel entrar lá para a sala onde ele deveria se concentrar. E ele continuou lá na conversa, né, com os amigos. Bom mineiro, né? Um tempo depois, o Emmanuel falou para ele, o compromisso. Mas as pessoas viram isso mentalmente, né? As pessoas vieram de longe e tal. Aí o Emmanuel deixou. Um tempinho depois, o Emmanuel voltou e falou, se você não vier, eu vou embora, porque eu tenho que fazer. Eu entendo 15, 20 minutos de conversas inúteis para socialização. Mas 1 hora de conversa nesse sentido não tem sentido. Aí o Emmanuel, o Chico disse que desconversou lá dos amigos e foi lá atender ao chamado da psicografia. Quer dizer, o Emmanuel, embora seja considerado um espírito rigoroso, é bem tolerante. Sim. E ensinou o Chico, por diversos meios, a disciplina. Não a disciplina rigorosa, prejudicial, Sim. mas a disciplina do compromisso. Do compromisso. Tem compromisso, os espíritos até falam sobre isso. Não deixa a pessoa esperando por questões de só menos importância. Você tem compromisso para 2 horas, por exemplo, né? A não ser que você tenha um trânsito ruim, uma complicação dessa que a gente não pode evitar, mas evita aquele negócio, daqui e ali é rapidinho, né? Eu chego em 2 minutos. E às vezes nessa negligência de horário a gente se atrasa e depois fica lá remoendo o remorso, poxa, me atrasei, né? Ou justificando. E às vezes tem casas que, dependendo da reunião, eles fecham a porta mesmo. Fecha. Deu horário, fechou a porta. Aí você morava tão pertinho, né? Tá tão pertinho, chegou atrasado, não pôde entrar e fica lá num remorso destrutivo. Então, vamos manter a regularidade no sentido das reuniões, dos horários, uma certa disciplina, mas sem cair na doença do horário, ficar preso absolutamente ao horário, porque ele disse que também é um sinal de inferioridade. A gente fica valorizando mais o externo do que o interior. E às vezes melindrando, constrangendo um companheiro bom de trabalho que chegou atrasado por um motivo absolutamente justo. Então o rigor em qualquer coisa pode ser muito prejudicial. E a gente lembra aqui o que já foi estudado, que os benfeitores, embora pareçam estar ao todo o tempo ao nosso lado, têm os seus compromissos. E se nos atendem nessa ou naquela necessidade, é porque eles se ajustaram aos compromissos dele, no sentido de, dependendo da prioridade, de vir nos atenderem. Mas a gente não pode tornar isso rotina, né? Pensar que eles estão a nossa absoluta vontade, porque a gente pode cair numa situação infeliz, no sentido de virar joguete dos espíritos mentirosos, dos espíritos que nos desejam conduzir para o mal. Então, ficar sempre
na reserva, se manter na reserva, pedir a Deus a orientação e a proteção necessária, se for permitido que aquele benfeitor espiritual nos atenda àquela necessidade, mas ficar aguardando a vontade de Deus e não querendo impor a nossa vontade a espíritos que a gente reconhece serem muito mais nobres, muito mais inteligentes, sábios que nós mesmos, né? Nós nos lembrávamos na fala anterior do Paulo Renato, do depoimento de um amigo. Ele narrando que ele estava escalado para dirigir uma reunião em determinada instituição, que a frequência de encarnados não era muito grande. Mas houve alguma coisa lá, eu não sei, e a pessoa abriu o centro, não é? Deixou ele porque tinha que atender outras situações e saiu. Não chegou nenhum encarnado para a reunião. E as duas pessoas escaladas para estudarem, a época que ele colocou, eu acho que era o Evangelho e um livro do Seara dos Médios, era uma coisa sobre mediunidade. Os dois também não compareceram. Deve ter sido algum atropelo de garrafamento, o que foi. Ele falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Miranda, eu dirigi a reunião. Então, eu abri a reunião com a oração, eu fiz o estudo do Evangelho, explanei, e na outra metade eu fiz o estudo do Seara dos Médios, explanei e cumpri o horário, fui para casa. Eu falei, meu filho, você foi muito bem inspirado, porque Chico fez reunião sozinho durante 3 anos, com um cachorro assistindo. Impressionante, né? A perseverança de 3 anos. Isso é disciplina. Isso é que é disciplina, né? Olha. E o seguinte, acreditar no que faz. Sim. E ele via porque também. Saber que não está sozinho. Né? Na verdade, a vidência dele se aperfeiçoou, se desenvolveu nessa reunião, segundo o relato dele. Foi. Se ele tivesse se negado a cumprir com a obrigação dele, ele, digamos, hipoteticamente, poderia não ter uma vidência tão clara quanto tinha depois, porque, segundo ele mesmo, a vidência dele se desenvolveu ali. Ele foi se capacitando ali. Né? Então, às vezes, recusar a oportunidade de um trabalho, embora em situação não tão favorável, é abrir mão de recursos que aquela reunião, que aquela situação poderiam nos dar para experiências mais complexas, para experiências, digamos assim, mais protetoras de nós mesmos, né? No sentido do trabalho do bem, porque às vezes a gente fala assim, estou no trabalho do bem, ajudo um, ajudo o outro, mas os benfeitores sempre dizem que o trabalho do bem nos protege do mal que porventura, digamos assim, sintonizemos, Sim. porque dentro de nós temos inclinações não muito saudáveis. Então, pelo que nós estamos lendo, sintonizamos com aquela faixa de espíritos que tem as mesmas tendências que nós. Então, o trabalho do bem nos protegerá de nós mesmos, no sentido de que estaremos sempre renovando as ideias, num meio, num grupo, sendo catalogados, registrados, numa equipe espiritual boa, que trabalha no bem, em nome de Jesus, e a própria presença desses benfeitores em derredor de nós, nas tarefas que desempenhamos, a própria presença deles inibe as nossas más inclinações e de alguma forma afasta espíritos mentirosos, malfazejos e aqueles que desejam não só a nossa perda, mas a perda do trabalho em que estamos envolvidos. Então, o trabalho do bem, a gente, no momento, deve entendê-lo como um processo de cura, mais do que um processo de iluminação para nós mesmos. Miranda? É o nosso tratamento, não é? Porque o trabalho mesmo é dos espíritos, a tarefa é nossa e eles vêm nos socorrer. Chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam, ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, ao Pablo na técnica. Semana que vem, não se preocupem, estaremos aqui novamente, se Deus quiser e permitir, né? Mantendo a regularidade, né? A disciplina no estudo aqui desta obra maravilhosa que é o Livro dos Médios de Allan Kardec. Vai estudando em casa. Semana que vem nós iremos dar continuidade aí no capítulo 29, no item 334, já falando das sociedades propriamente ditas. Muita paz a todos. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, André Parente, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1869. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. A parte que nos cabe é fazer o estudo, e para nós é muito importante estudar, da Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos. É um trabalho primoroso, que nos apresenta um Allan Kardec com bastante fôlego, de maneira que nós sabemos que é muito difícil publicar um periódico mensal, e ele conseguiu isso praticamente durante 12 anos. E isso nós sabemos através do Livro dos Médiuns, onde o próprio Kardec recomenda a leitura da Revista Espírita, assim também como no próprio catálogo racional, não é, que o Kardec escreve indicando a leitura de obras espíritas, o famoso catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Então ele é de maio de 1869 a publicação. O Kardec já tinha desencarnado, mas ele deixou pronto. E ele recomenda a leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e tal, de obras contrárias ao espiritismo, o que prova que ele era muito aberto à crítica e respeitava muito quem pensava diferente, assim também como da Revista Espírita. Ele indica aqui no catálogo esse trabalho primoroso de pesquisa que nós temos a alegria e o prazer aqui de estudar junto com vocês. Hoje eu estou apresentando o programa André Parente, juntamente com a amiga, com a companheira Bianca Argolo. Olá, Bianca. Olá, André. Olá, amigos ouvintes. Que Jesus permaneça conosco neste estudo. Verdade. E o estudo de hoje sobre um tema muito importante, intitulado Exéquias da Senhora Victor Hugo, que foi inserido na Revista Espírita de outubro de 1868. É algo importante que nos coloca a temática da morte, que é um tema muito importante nos dias de hoje, em várias culturas. Nós vamos apresentar qual é a visão do Espiritismo acerca do tema. E o escritor Victor Hugo é alguém importante, autor de obras como Os Miseráveis e Corcunda de Notre Dame, alguém que, se não foi espírita diretamente, mas com certeza foi um espiritualista, até pelo que passou, e sem dúvida alguma um exemplo de imortalidade da alma, de fé viva, e alguém muito querido para a França até hoje. Então vamos ao estudo, né? Aproveitando cada minuto. Exéquias da Senhora Victor Hugo. A Senhora Victor Hugo, morta em Bruxelas, Bélgica, não é? Foi trazida para a França a 30 de agosto último para ser inumada em Villequier-Saint-Enferrier, junto de sua filha e de seu genro. O senhor Victor Hugo a acompanhou até a fronteira. Sobre o túmulo do senhor Paul Maurice, pronunciou as seguintes palavras: Eu queria apenas lhe dizer adeus por todos nós. Vós bem sabeis, vós que a rodeais pela última vez, o que é esta alma tão bela e tão suave, este adorável espírito, este grande coração. Bem, então eu acho que cabe aqui uma primeira reflexão acerca da relação entre o bem viver e o bem morrer, não é? Na verdade, todos os estudos que foram feitos acerca do tema morte, considerando as culturas antigas, as religiões antigas, no Egito Antigo, através do Livro dos Mortos, no Bhagavad Gita, que é um livro importante, considerado sagrado, que nos apresenta o diálogo entre Krishna e Arjuna, no budismo do Oriente, no Ocidente, entre os gregos, nós percebemos uma relação entre aquilo que a pessoa fez durante a vida e a possibilidade dela ter essa experiência que é ainda para nós, seres humanos, tão difícil, porém insubstituível e intransferível, no qual todos nós iremos passar um dia. Nós percebemos logo de início uma relação entre a senhora Victor Hugo e a sua forma de enxergar e de viver.
Bem, então continuando aqui o texto, e é bem interessante a gente perceber como que esses temas, e esse também foi o objetivo de Allan Kardec, foi a grande sacada, a grande percepção dele. Esses temas, eles não são propriamente de exclusividade do Espiritismo. Eles não pertencem ao Espiritismo, mas são temas pertencentes às leis naturais que regem o universo. E nós sabemos que as leis naturais são outro nome, uma outra forma de nos referir acerca das leis de Deus. Não é? Deus não é Deus de um povo, de uma cultura, mas de todos os povos. É o conceito mais potente que existe, que já foi criado e é, portanto, universal. Então estamos falando de uma cerimônia. Nós sabemos que cada cultura vai lidar com essa experiência, a dita morte, que Francisco de Assis chamou de irmã, de uma forma específica. Por exemplo, no caso dos britânicos, eles utilizam bastante a cremação, nós entendemos. No caso dos americanos, eles têm uma forma própria e utilizam o chamado funeral home, onde são festas que são feitas, as pessoas às vezes usam a maquiagem, isso inclusive já foi trazido para o Brasil, no nosso entender, infelizmente, para São Paulo, principalmente empresários de São Paulo trouxeram para cá. Então cada um tem uma forma de enxergar e lidar com a experiência da morte. O povo celta, que segundo Aristóteles foi o único povo filosófico da humanidade, já tinha uma forma mais desprendida para lidar com a morte. E para nós espíritas, na verdade o corpo ele é importante, mas nós somos espíritos imortais, viajores do universo, viajantes do universo. E entendemos a morte como uma mudança de estado, ou como dizia o próprio Victor Hugo, como uma mudança de casa. Na verdade, entendemos que após a morte, dependendo daquilo que construímos durante a vida, nós retornamos para a nossa verdadeira casa. Bem, voltando ao texto, então nós temos aqui um discurso, né, do senhor Paul Maurice, e ele está falando acerca da companheira do escritor Victor Hugo. Ah, este grande coração, sobretudo, como ela gostava de amar, como gostava de ser amada, como sabia sofrer com os que amava. Então a gente percebe aqui mais uma colocação da solidariedade dessa companheira, certo? Certo, e a gente percebe que essas cerimônias, né, o velório em si, ele é de muito sofrimento, né, para a família, né, e muitas das vezes a gente percebe que falta, né, um pouco de caridade na fala, né, nessa cerimônia, em consolar a família, né. A gente percebe que a gente exalta aquela pessoa que partiu, né, a gente até quem não tem o conhecimento da doutrina espírita traz aquela forma de falar muito bonita, né, com belas palavras, mas com conteúdo muito, muito insuficiente na forma de consolar, né, aquela pessoa que está ali, que perdeu o seu ente querido. E a gente percebe aqui esse texto, ele é bem simples, né, são frases simples, mas ele aqui ele se reporta à pessoa que partiu diretamente, tendo a certeza de que a pessoa está ouvindo, né? Está recebendo aquele elogio, né? Aquela frase de saudade. E ele também, ao explicar que ela, se ela muito fez de bom aqui encarnada e ela continua fazendo do lado de lá, isso conforta aquelas pessoas que estão assistindo o velório e que ainda não têm consciência da doutrina espírita, que ainda não passaram a praticar esses ensinamentos que nós espíritas já praticamos, né? Essa certeza de que realmente a pessoa vai continuar trabalhando, se ela é mãe, ela vai continuar
cuidando de crianças ou de parentes, né? Ou de... A gente não sabe, né, o que vai encontrar do lado de lá. Mas essa certeza, essa fala, ela vem a confortar quem está assistindo e quem está partindo, né? É interessante que você falou, porque se nós repararmos na história do próprio Espiritismo no Brasil, o saudoso Eurípides Barçanufo, que para nós, como os ouvintes sabem, alguém muito importante na nossa formação, Eurípides é um ser humano multifacetado, teve uma vida curta, viveu apenas 38 anos, porém com uma capacidade de trabalho incrível. Eurípides, no Colégio Allan Kardec, estimulava os educandos do Colégio Allan Kardec, quando morria alguém, desencarnava em sacramento, estimulava os educandos a irem prestar solidariedade aos familiares. Era um exercício da caridade no entendimento de Eurípides Barçanufo, e não se pode dizer para um jovem faça o bem porque é muito bom, porque segundo Eurípides você só pode estimular a prática do bem, na verdade, vivenciando, né, qualquer tipo de conteúdo nesse sentido. Então, que essa primeira reflexão do primeiro bloco do programa de hoje possa servir a você, querido ouvinte, a vocês que nos acompanham através da internet, para que possamos ser mais solidários e mais caridosos com todos aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente com a partida de um ente querido. Muita paz a todos e já retornamos com o segundo bloco. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita de 1858 a 1869, na apresentação de André Parente. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos retornando com o programa Luz na Penumbra. O estudo de hoje é o sequencial e nós estamos estudando a Revista Espírita de outubro de 1868. A primeira observação que gostaríamos de fazer é acerca do comportamento de Allan Kardec, estando ele há alguns meses de desencarnar, posto que sabemos que ele realizou a mais importante das viagens, a dita morte, em 31 de março de 1869. Então faltam poucos meses para ele desencarnar, e ele, ao contrário do que muitas vezes nós encontramos na produção cultural, artística, etc., ele demonstra uma capacidade de pesquisa e uma capacidade de viver de acordo com o que ele observava muito grande, não é? Nós poderíamos fazer uma ponte com o discurso do seu querido amigo, não é? O Alexander Delany, que foi o pai do Gabriel Delany, e ele, em 30 de março de 1870, lembrava do querido professor dele, Allan Kardec, e dizia assim, né, com muita vida, e é uma carta, é um testemunho de época. E aí a gente pergunta, né, para cada um que está sintonizado neste momento com a Rádio Rio de Janeiro, não valeria esse testemunho do Alexander Delany, né, de uma família que esteve sempre presente ao longo da constituição do Espiritismo, né? Então, que façamos a reflexão. Disse-nos certa feita Alexander Delany: ninguém saberia melhor do que eu reconhecer as raras qualidades de Allan Kardec e render-lhe justiça. Muitas vezes, em minhas longas viagens, vi o quanto era ele amado, estimado e compreendido por todos os adeptos. Todos desejavam conhecê-lo pessoalmente, a fim de lhe agradecerem por ele lhes ter dado a luz através de suas obras e lhe testemunharem sua gratidão e seu inteiro devotamento. Eles ainda o amam até hoje como a um verdadeiro pai. Todos lhe proclamam o gênio e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. Bem, nós concordamos plenamente com Alexander Delany. O nosso trabalho é crítico no sentido construtivo, né, e aqui nós sempre vamos ter um respeito profundo pela figura de Allan Kardec. Não há nenhuma proposta de idolatria, ele não precisa disso, mas de reconhecimento, de honestidade intelectual, sim, e é isso que nós pretendemos nessa linha de raciocínio fazer
com o Luz na Penumbra, o estudo da Revista Espírita. Bem, retornando ao texto, né, de hoje, que está inserido na Revista Espírita de outubro de 1868, Ezequias da Senhora Victor Hugo, nós temos aqui coisas interessantes antes do comentário de Allan Kardec, não é? Era a companheira do maior homem que há, e pelo coração ela se alçava a esse gênio, quase o igualava, a força de o compreender. Aqui nós temos uma contextualização da época, a forma ainda como a mulher era vista. Então, na verdade, a mulher, uma grande mulher, ela não está atrás de um homem, ela não é. Nós sabemos hoje que isso... Ela poderia até ser mais do que ele, né? Mais do que ele, ainda que não tenha se expressado através de livros como ele. Agora, isso não significa dizer que ele fosse gênio e ela não, né? E nós sabemos quantas pensadoras existem hoje no mundo, e são pessoas que contribuem, que vão contribuir muito, né, para o desenvolvimento do pensamento. Então, o Espiritismo tem uma posição de vanguarda com relação ao papel da mulher na sociedade, com o devido equilíbrio para não permitir nenhum tipo de radicalismo. E por isso Kardec dizia que o Espiritismo andava par e passo, lado a lado com o progresso. Isso é muito bom de nós reconhecermos. Bem, então, ela era uma pessoa muito querida, até aqui nós estamos observando isso. Então aqui há uma mensagem aqui endereçada pelo próprio Victor Hugo ao senhor Lamartine, quando do desencarne de sua esposa, e nos mostra um pouco do que esse companheiro, também importante, do que ele representa, né, para a história do espiritualismo. E diz assim, caro Lamartine, uma grande desgraça vos fere. Preciso pôr o meu coração junto do vosso. Eu venerava aquela que amáveis. Vosso alto espírito vê além do horizonte. Percebeis distintamente a vida futura. Não é a vós que é necessário dizer, esperai. Sois daqueles que sabem e que esperam. Ela é sempre a vossa companheira invisível, mas presente. Vós perdestes a mulher, mas não a alma. Caro amigo, vivamos nos mortos. Então, é uma mensagem do próprio Victor Hugo antes dele passar por esta experiência do desencarne de sua companheira. E o que a gente percebe é alguém que acreditava veementemente na imortalidade da alma. Agora, acho que a Bianca queria lembrar sobre as experiências que o próprio Victor Hugo passou, não é? Além da esposa dele, ele também havia perdido... Aqui, Kardec, ele vem nos falar que antes, né, do desencarne da esposa, ele também havia perdido a filha e o genro num passeio. E ela havia desencarnado muito jovem, né? E ele inclui nessa prece, né, no caso o senhor Paul Maurice, ele fala assim: Victor Hugo me disse na fronteira ontem à noite, assim, dizei a minha filha que, esperando, sempre lhe envio sua mãe. Está dito, e creio que está entendido. Então, ele acreditava que no velório estariam presentes os encarnados e também os desencarnados, porque sabemos que sempre quando alguém desencarna, essa pessoa ela é recebida no mundo espiritual por um grupo muito grande de amigos, né, queridos. Então, ele manda recado para a filha que já se encontrava no mundo espiritual, né, que estaria entregando sua mãe. E interessante, tem um trecho aqui da prece que fala assim: e ela tem que nos deixar e nós temos que deixá-la. Então, é importante essa disposição de perceber que findou, né? Aquela encarnação, ela chegou a um momento que finalizou e que a desencarnada ela deveria, a partir daquele momento, seguir no mundo espiritual com seus novos afazeres, né, com sua nova família. E nós, né, no caso eles que deixaram, né, que estavam no velório, teriam que também deixá-la partir. Bem, é interessante aqui a gente acompanhar, né, o que está acontecendo. Na verdade, o texto se chama Ezequias da Senhora do Victor Hugo,
Então, o tema é a chamada morte, que é um termo ainda muito carregado. A gente precisa fazer um trabalho efetivo nos centros espíritas, nas instituições espíritas, de desconstrução do medo da morte. Nós sabemos que as religiões tradicionais, respeitosamente falando, trabalharam com a ideia da pedagogia do medo, assentando-se numa ideia caduca que não cabe mais diante do desenvolvimento do conhecimento humano, que é a crença caduca nas penas eternas, e de que as pessoas, entes queridos, poderiam se separar definitivamente. É uma ideia que não combina com a bondade e com a justiça de Deus, não é? Então nós entendemos através do Espiritismo que não parte da especulação. O Espiritismo não faz filosofia especulativa, como dizia o próprio Kardec, o Espiritismo faz filosofia experimental. Então, pelo fato do Espiritismo partir da observação dos fatos, uma vez que o Kardec não tinha ideia preconcebida acerca da imortalidade da alma, nos textos como educador nós percebemos que ele, quando ensinava para os educandos, ele não falava desses temas, mas após 50 anos, mais experimentado, ele foi pesquisar as chamadas mesas girantes, uma aparente brincadeira dos salões europeus, e percebeu que a partir de uma aparente brincadeira ali se encontrava em germen ideias que poderiam responder aos grandes questionamentos da humanidade. Então, ao falar do Victor Hugo, o Kardec ressalta o papel do Espiritismo como consolador, porque quem estiver nos ouvindo agora e que tenha passado por uma experiência difícil com um ente querido, nós costumamos dizer que o Espiritismo consola, mas por outro lado não podemos esquecer que ele consola porque ele esclarece. E essa proposta educativa de esclarecimento, a partir da observação dos fatos, acaba nos deixando possibilidades no campo do pensamento pujantes para nós afirmarmos, sem medo de errar, para todos que quiserem ouvir em alto e bom som, que a morte não existe, que sabemos que essa experiência ainda é muito difícil sim para nós, mas aos poucos nós vamos compreender melhor, na medida que formos amadurecendo, que nós não somos seres materiais, seres físicos com experiências espirituais e metafísicas, nós somos seres espirituais com experiências físicas e materiais. Somos filhos de Deus e viajantes do universo, e com certeza nós, dependendo daquilo que nós fizermos durante a vida, porque, como dizia o próprio Mestre Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, nós iremos evoluindo, progredindo intelecto moralmente. Bem, queridos amigos ouvintes e internautas, nós estamos nos despedindo agora, uma semana de muita luz, de muita reflexão e de muita pujança espiritual, para que possamos não só falar acerca da imortalidade da alma, mas vivê-la. Um grande abraço a todos, que Deus possa iluminar nossas vidas. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.